Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2020. Com a graça de Deus e em nome da nossa comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Procederei agora à chamada para constatação da presença dos senhores vereadores. Vereador Adenilson Domingos Ormenda. Vereadora Gentil Américo Cato. Vereador Toninho Masson. Vereador Guto Machado. Vereadora Cléo Furquim. Vereador João Pacheco. Vereador Dr. José Segura. Vereador José Fernando Barbieri. Vereador Lucas de Barros Flores. Vereador Luiz Henrique Chupeta. Vereador Luiz Maurílio Moretti. Vereador Roberto Carlos Vanucci. Vereador Tuco Bauabe. Vereador Tito Coló Neto. Vereadora Vivian Soares. Vereador Wagner Brasil de Barros. Em votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que não estiverem de acordo, levante a mão. Aprovado a ata. Iniciaremos a leitura da matéria que compõe o expediente. O relatório das respostas dos requerimentos dos senhores vereadores foi enviado por e-mail e a íntegra das respostas está à disposição na Secretaria da Casa. Leitura das correspondências. Irmandade e Misericórdia de Jaú. Prezados presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereadores e vereadoras. Vimos por meio deste agradecer vossas excelências e demais vereadores da Câmara Municipal de Jaú pela manifestação de pesar destinado a meu pai, o senhor Antônio Pascoalotti. Agradeço imensamente o carinho recebido por vocês neste momento de dor e saudade. Atenciosamente, Sila Andréa Pascoalotti Carreteiro, Gerência Administrativa. Processo número 309 de janeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Jaú, encaminhadas as declarações de bens dos senhores secretários, vice-prefeito e prefeito municipal referente ao ano de 2019. Serão lidas as indicações de autoria dos senhores vereadores, as quais serão encaminhadas ao Poder Executivo. Indicação número 85/2020, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda ao registro do nome do senhor José Luiz Lira, Zé Lira, assim que houver oportunidade, seja o mesmo homenageado, tendo o seu nome dado a uma via ou praça pública de nossa cidade. Indicação número 86/2020, autoria vereador Tuco Bauabe, sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda ao registro do nome do senhor Antônio Burgos, para assim que houver oportunidade, seja o mesmo homenageado, dando seu nome a uma via ou praça pública de nossa cidade. Indicação número 87/2020, autoria vereador Wagner Brasil de Barros, sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda ao registro do nome do senhor Álvaro Turini, para assim que houver oportunidade, seja o mesmo homenageado, tendo o seu nome dado a uma via pública em nossa cidade. Na sequência, serão apresentados os votos de pesar. Requerimento. Requeremos ouvir o douto plenário nos termos regimentais e através da mesa, que a presidência faça inserir na ata dos trabalhos de hoje votos de profundo pesar pelo passamento dos senhores Aniceu da Silva Batista, Antônio Carlos Fioravante, Antônio Joaquim Rossim, Antônio Marques de Aguiar, Cláudio Roberto Fernandes, Dionísio Spirandelli, José Bancalhão, José Roberto Polônio, Roberto Donizete Lopes, Roberto José da Mata,
e Sebastião Wilson Ávila Franco, e das senhoras Amélia Pena Ometo, Ana Julieta de Almeida Soares, Eunice de Lima Disperati, Lucila Kuntz de Almeida, Lucília da Rocha Medeiros, Maria Botura Fante, Maria da Graça Grégio, Maria José Gomes da Silva, Maria Madalena Moreno Vaso, Maria Regina de Toledo Volac, Mirna Faquim Ormelese e Vera Lúcia de Almeida Prado. Que este ápice dê ciência da família dos extintos. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020, assinado por todos os vereadores. Solicito 1 minuto de silêncio pelos falecidos da semana. A seguir serão lidos os requerimentos propostos pelos senhores vereadores, que serão encaminhados às autoridades competentes. Requerimento número 395/2020, autoria vereador José Carlos Borgo e vereador Toninho Masson. Requerendo seja oficiado o deputado estadual Fernando Cury, para que o mesmo possa solicitar junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo equipamentos para a prática esportiva para a Escola Estadual Frei Galvão, no distrito de Potunduva. Requerimento número 396/2020, autoria vereador José Carlos Borgo. Requerendo ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, que efetue a troca ou instalação de lâmpadas nos postes instalados sobre a ponte no entroncamento da Rua Comandante João Ribeiro de Barros, Rua Pereira de Toledo, com a Rua Prefeito Mário Ferraz de Magalhães, próximo ao posto Jaguar. Requerimento número 397/2020, de autoria vereador Luiz Henrique Chupeta, requerendo ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de aumentar o espaço para o estacionamento de ônibus no ponto localizado na rua Tenente Lopes, cruzamento com a rua Lourenço Prado. Requerimento número 398/2020, autoria vereador Luiz Henrique Chupeta, requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda à instalação de um braço de luz no poste da rua Arlindo Júnior da Silva Nunes, de fronte o numeral 351, na Chácara Nunes. Requerimento número 399/2020, autoria vereador José Fernando Barbieri, requerendo ao senhor prefeito municipal e à empresa concessionária Rumo Logística que procedam à limpeza em toda a extensão da linha férrea que vai da Vila 15 até o Jardim João Balan 1 e 2, passando pelo Jardim das Paineiras, e implantem posteriormente placas proibindo o descarte irregular de lixo e demais materiais ali naquele local. Requerimento número 400/2020, autoria vereador Tuco Bauab, indagando ao chefe do Executivo qual foi o valor do Fundeb repassado para o município no ano de 2019 e no ano de 2020 até a presente data.
Requerimento número 401/2020, autoria vereador Tito Coló Neto, requerendo ao senhor prefeito municipal e à Companhia Paulista de Força e Luz que procedam à manutenção da iluminação da praça localizada entre as ruas João Peccioli e Dr. Álvaro Gomes dos Reis, na Chácara Peccioli. Requerimento 402/2020, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, indagando ao chefe do Executivo se existe um cronograma de manutenção preventiva da frota municipal, qual o valor gasto em 2020 por secretarias para manutenção, substituição e aquisição de peças e se existe um cronograma visando a substituição da frota. Requerimento número 403/2020, autoria vereador Roberto Carlos Vanucci, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o enfrentamento do Covid-19, em especial a fiscalização do comportamento dos cidadãos jauenses referente ao protocolo de regras sanitárias que visam salvaguardar a saúde dos mesmos. Requerimento número 404/2020, autoria vereador Roberto Carlos Vanucci, indagando ao senhor prefeito municipal e ao 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior, qual o número de agentes disponíveis da Prefeitura e da atividade delegada no que se refere ao enfrentamento da pandemia e fiscalização do cumprimento dos protocolos de segurança exigidos. Requerimento número 405/2020, autoria vereador Wagner Brasil de Barros, indagando ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de realizar a instalação de brinquedos no playground da praça localizada no Jardim Campos Prado. Requerimento número 406/2020, autoria vereadora Gentil Américo Cato, requerendo a Companhia Paulista de Força e Luz, na pessoa da superintendente, senhora Orzila Ortega da Silva, que procedam às averiguações e posterior adoção de medidas necessárias para solucionar o problema causado pela ausência de postes de iluminação na rua Adão Blacioli, no Jardim Cila de Lúcio Bauab. Requerimento número 407/2020, autoria vereadora Gentil Américo Cato, requerendo a empresa Grupo Águas do Jaú, Águas do Brasil, na pessoa do ilustríssimo senhor diretor superintendente, senhor Ivan Mininel, que proceda à averiguação e posterior manutenção necessária na tubulação de escoamento de águas pluviais na rua Dante Lázari, no Jardim Nova Jaú. Requerimento número 408/2020, autoria vereador João Pacheco, indagando ao senhor prefeito municipal se a empresa Conan Consultoria em Administração Municipal Limitada já prestava serviços ao município de Jaú antes de vencer a licitação na modalidade pregão de número 23 de 2020. Requerimento número 409/2020, autoria vereador Toninho Masson, requerendo ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de proceder à instalação de um parque infantil na área localizada atrás da creche do Jardim João Balão 2, na rua Yolanda Mussi Troijo. Os projetos objeto de deliberação serão lidos a partir de agora, encaminhados às comissões permanentes da Casa para os devidos pareceres dos senhores vereadores. Projeto de Lei do Executivo número 9/2020, autoriza a regularização dos lotes industriais no 1º e no 7º Distrito Industrial. Encaminhe-se às comissões permanentes da Casa. Emendas ao projeto de lei do Executivo número 6/2020. Emenda número 1,
autoria vereador Tito Coló Neto. Fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 612/2020, antes do artigo 21. Investimentos em cirurgias eletivas. Emenda número 2/2020, autoria vereador Tito Coló Neto, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo de número 6/2020, antes do artigo 21, investimento em cirurgias de catarata. Emenda número 3/2020, autoria vereador Tito Coló Neto, fica inserido no artigo, no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, investimentos em cirurgias ortopédicas. Emenda número 4/2020, autoria vereador Tito Coló Neto, fica inserido no artigo, no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, investimentos em cirurgias vasculares. Emenda número 5/2020, autoria vereador Tito Coló, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, reconstrução de parques infantis no município. Emenda número 6/2020, autoria vereador Tito Coló, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, número 6/2020, antes do artigo 21, investimentos na iluminação pública do município. Emenda número 7, vereador Luiz Maurílio Moretti, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, número 6/2020, antes do artigo 21, construção de uma creche no residencial Frei Galvão. Emenda número 8/2020, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, manutenção de estradas rurais. Emenda número 9/2020, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, número 6/2020, antes do artigo 21, infraestrutura e asfalto das vias públicas do município. Emenda número 10/2020, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo de número 6/2020, antes do artigo 21, infraestrutura no distrito de Potunduva. Emenda número 11/2020, autoria vereador Tucubauabe, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo de número 6/2020, antes do artigo 21, manutenção da frota de veículos do SAMU. Emenda número 12/2020, autoria vereador Tucubauabe, fica inserido o artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, de número 6/2020, antes do artigo 21, construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos. Emenda número 13, autoria vereador Tucubauabe, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, de número 6/2020, antes do artigo 21, recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias. Emenda número 14/2020, autoria vereador Wagner Brasil de Barros, fica inserido artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, construção de centro comunitário no Jardim Pires 1.
Emenda número 15/2020, autoria vereador Wagner Brasil de Barros, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, construção de creche na região dos bairros Residencial Paraty, Vila Comerciais, Vilagem de Roma e Jardim Itatiaia. Emenda número 16, autoria vereador Wagner Brasil de Barros. Fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, construção de unidade básica de saúde na região dos bairros Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Vilagem de Roma e Jardim Itatiaia. Emenda número 17, autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, construção de uma UBS no residencial Frei Galvão. Emenda número 18/2020, autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú Santa Casa. Emenda número 19, autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo de número 6/2020, antes do artigo 21, construção de 2 hortas municipais, sendo uma no Jardim Bela Vista e outra no Jardim Maria Luísa 4. Emenda número 20, autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido no artigo do capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/2020, antes do artigo 21, convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlati. Autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido no artigo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo, antes do artigo 21, construção de pontes nas estradas rurais do município. Emenda número 22, autoria vereador José Carlos Borgo, fica inserido o artigo no capítulo 14 das disposições finais do projeto de lei do Executivo número 6/20, antes do artigo 21, investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú no bairro do Jardim São José 1 e 2. Passaremos agora à ordem do dia. Encontra-se na ordem do dia o primeiro processo número 7/2020, primeira discussão do projeto de lei de iniciativa do vereador João Pacheco, que dispõe a gravação em áudio e em vídeo das sessões de licitações públicas realizada pelos poderes legislativo e executivo no âmbito do município de Jaú. Está em discussão o referido processo. Com a palavra o vereador João Pacheco. Senhor presidente, os vereadores pares e o público que nos assiste pela rede, pela internet. Eu entrei com esse projeto, senhor presidente, é um projeto bastante simples, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores. Na verdade, é um projeto que ele dispõe sobre a gravação em vídeo das sessões de licitação. Isso já acontece na nossa Câmara, seria só para oficializar aqui e para instituir lá em cima, no Paço Municipal, para o Poder Executivo. Na verdade, isso é a concretização dos princípios da publicidade e da eficiência. Ou seja, nós vivemos em tempos de várias denúncias, nós estamos vendo aí no jornal que nem nesse período onde a saúde, as licitações foram todas
a maioria delas foram com relação à aquisição de equipamentos de saúde. Mesmo assim, houve muitas denúncias, não estou dizendo em relação ao nosso prefeito, estou dizendo em relação a geral, né? Isso aconteceu, a gente vê nos noticiários. Então, essa é um dispositivo que vai dar mais transparência, mais publicidade, e isso vai ficar gravado, ou seja, qualquer dúvida, qualquer problema, isso fica ali, qualquer um pode solicitar. No nosso poder legislativo aqui, fica gravado em CD, isso vai junto, fica arquivado no processo, e quem quiser alguma coisa, tiver alguma dúvida e quiser questionar algum procedimento no futuro, pode se utilizar desse material para fazer algum tipo de esclarecimento, algum tipo de prova que pretenda fazer. Os dois jurídicos foram favoráveis. Eu acho que não há motivo para óbice. E todas as comissões, com exceção de uma, também emitiram pareceres positivos. Então, em função disso, eu peço aos colegas o apoio para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o referido processo. Não. Só para informar os senhores vereadores e vereadoras que a Câmara já disponibiliza esse processo de gravação das sessões de licitação pública. Nós só não colocamos no site, mas nós temos aqui já gravado. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão referido processo. Segundo processo número 8/2020, primeira discussão do projeto de lei de iniciativa do vereador Wagner Brasil de Barros, que atribui o nome do senhor Roque Alberto Antoniassi ao campo de futebol localizado no Centro Comunitário Pouso Alegre de Baixo. Em discussão referido processo. Alguém levantou a mão? Não entendi. Não. Em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo os senhores vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Quem não estiver de acordo, levantem a mão. Aprovado em primeira discussão referido processo. Terceiro processo número 6/2020. Primeira discussão do projeto de lei de iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Em discussão o projeto e as emendas. Em votação o projeto. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovado em primeira discussão o referido processo. Foram apresentados 22 emendas. Será realizada, aliás, a votação individual de cada emenda, cujos pareceres já foram emitidos pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Está em votação a emenda número 1, investimentos em cirurgias eletivas. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovada a emenda número 1. Em votação a emenda número 2, investimentos para a realização de cirurgias de cataratas. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovada a emenda número 2. Em votação a emenda número 3, investimentos para a realização de cirurgias ortopédicas.
Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda número 3. Em votação, a emenda número 4, investimentos para a realização de cirurgias vasculares. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda número 4. Emenda número 5. Melhorias de infraestrutura para a reconstrução de parques infantis. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovado a emenda número 5. Em votação, a emenda número 6. Investimentos necessários para a iluminação pública. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovada a emenda de número 6. Emenda de número 7. Em votação, a emenda de número 7, investimentos necessários para a construção de creche no Frei Galvão. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovado a emenda de número 7. Em votação, a emenda de número 8. Investimentos para a manutenção de estradas rurais. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 8. Em votação, a emenda de número 9. Investimentos para a melhoria de infraestrutura e asfalto das vias públicas. Em votação a emenda. Senhores vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda de número 9. Em votação a emenda de número 10. Investimentos de infraestrutura no distrito de Potunduva. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda número 10. Emenda número 11, manutenção de toda a frota de veículos do SAMU. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda de número 11. Em votação, a emenda de número 12. Investimentos para a construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos no município. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 12. Em votação, a emenda de número 13. Investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovada a emenda de número 13. Em votação, a emenda de número 14. Investimentos necessários para a construção de um centro comunitário no Jardim Pires 1. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 14. Em votação, a emenda de número 15. Construção de uma creche na região do Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 15. Em votação, a emenda de número 16. Construção de uma UBS na região do Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovado a emenda de número 16. Em votação, a emenda de número 17. Construção de uma UBS no Jardim Frei Galvão. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 17. Em votação, a emenda de número 18. Autorizando a celebração ou a manutenção do convênio com a Santa Casa. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 18.
Em votação, a emenda de número 19, construção de 2 hortas municipais no Jardim Bela Vista e Maria Luísa 4. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão, por favor. Aprovado a emenda de número 19. Em votação, a emenda de número 20, autorizando a celebração ou a manutenção de convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlatti. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 20. Em votação, a emenda de número 21, investimentos na construção e manutenção de ponte nas estradas rurais do município. Os vereadores que não estiverem de acordo, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 21. Em votação, a emenda de número 22, investimentos à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito do Jardim São José 1 e 2. Os vereadores que não estiverem de acordo com a emenda, levantem a mão. Aprovado a emenda de número 22. Nada mais havendo no expediente, a palavra é livre em explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Chupeta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Senhor presidente. Boa tarde. Eu fiz um requerimento requerendo ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de aumentar o espaço para o estacionamento de ônibus no ponto localizado na rua Tenente Lopes, cruzamento com a rua Lourenço Prado. Para quem não sabe, esse ponto fica ali ao lado do Banco Santander, antigo Banespa, da Tenente Lopes. Ali tem o ponto de ônibus e só tem uma vaga de veículo que fica entre o ponto e uma guia rebaixada. E muitas das vezes chega ali 2 ou 3 coletivos no mesmo horário e não cabe os mesmos estacionados para a carga e descarga de passageiros. E isso vem atrapalhando o trânsito, principalmente nos horários de pico aí no centro da cidade. Já várias pessoas reclamaram e eu fui, na semana passada, junto ao responsável do tráfego da circular na cidade, o Vanderlei, seu irmão Cido, que inclusive aqui quero parabenizar a empresa por ter escolhido os dois para novamente estar à frente desse serviço prestado na nossa cidade. Como quando veio a empresa Nova em Jaú, eu questionei aqui da Macacari ter parado com as suas atividades, uma empresa que você conhecia o dono, que conhecia as pessoas que comandavam, que qualquer problema que a gente tinha em reclamação, a gente tinha acesso a eles, sabia onde encontrá-los, moradores de Jaú, então tudo era mais fácil. E quando veio a empresa, veio um pessoal de fora, que chegou até o meu conhecimento, que tinha 10 tomando conta e ninguém chegava a um consenso para a melhoria do transporte coletivo na nossa cidade. E que agora a empresa contratou os mesmos que faziam parte do tráfego, gerenciamento de tráfego aí, para comandar aí a empresa Paraty. Eu quero parabenizar a empresa por ter visto essa necessidade de pessoas que já há mais de 40 anos vem prestando serviço, não tem ninguém que tenha um conhecimento melhor que eles. E dessa forma eu tenho visto que vem melhorando aí o transporte coletivo. Tanto é que a semana passada, na imprensa, foi divulgada aí a reclamação de uma plataforma do ônibus para que os passageiros cadeirantes podem estar entrando ao ônibus. E eu fui procurar ele pessoalmente para saber do que vinha acontecendo, que o ônibus para no ponto, aquela plataforma que não funciona, e a pessoa esperando, vindo aí, a pessoa ficar no constrangimento, sei lá, a pessoa não tem as condições que uma pessoa normal tem. Ela precisa que a rampa desça, coloque a cadeira na rampa para subir no circular, e ali fica parado o ônibus, atrasando, pessoas que não entendem o problema reclamando, e o cadeirante não tem culpa. O culpado é a empresa. E foi feita a reclamação, inclusive foi passado aí
nas imprensas, e foi solucionado o problema. Tive um contato com o próprio Vanderlei, que me passou que foi solucionado, e eu fui pessoalmente ver e solucionou. Espero que não venha acontecer, sim, de quebrar um coletivo, não só plataforma, como qualquer outro danos aí no motor em si, pode acontecer, mas que não seja constante, né? Para não ficar aí esse constrangimento aí às pessoas aí com dificuldade. Então, parabéns aí ao proprietário, aos responsáveis da empresa pela contratação, e vendo que o serviço prestado por eles é da melhor maneira possível, como sempre foi quando era circular a empresa Auto Ônibus Macacá. Eu fiz um outro requerimento ao senhor prefeito municipal que proceda à instalação de um braço de luz no poste na rua Arlindo Júnior da Silva Nunes, de frente ao numeral 351, na Chácara Nunes. Isso aqui já deu discussão na casa, até citei outro dia aqui que eu Pouso Alegre, que fiz a representação no Ministério Público, e que, pelo que estou vendo, vai ter que se fazer novamente. Eu vejo aí o vereador Argentil Américo Cato, que está pedindo ali no Cira Bauab. Vereador, parabéns por estar se preocupando, mas vai ser da mesma maneira que fiz a primeira vez. Vai ter que se encaminhar ao Ministério Público, porque já foi feito isso uma vez, o pedido, não esse endereço que o senhor está citando, vários pedidos eu fiz, nada de se concretizar, não se faz, é tudo cronograma, é tudo vai ver. No começo jogava para a CPFL, CPFL para a Prefeitura, até que eu fiz a representação e foi feito aí com que a Prefeitura desse conta. Até começou a instalação lá em 2 pontos, lá no Pouso Alegre, onde vereadores pegam carona e falam que fez. Mas isso daí a pessoa que pediu já está com toda a documentação na mão e sabe quem pediu, quem deixou de pedir, quem fez, quem não fez. Ficar com a bunda na cadeira é fácil, a hora que alguém faz falar é mais fácil ainda, né? Então vai ser dessa forma. Veja eu ver, esse pedido é de um morador do protocolo de 2012. Há 8 anos que ele protocolou na Prefeitura o pedido de um bico de luz. Para que clareie ali. Isso porque os moradores pagam desde quando tiveram as suas casas. Iluminação pública, limpeza pública, enfim. E não tem os serviços prestados. O cara paga a iluminação pública e não tem. Ele protocolou junto à Prefeitura em 2012, até hoje não tem. Então, vereador, espera vir a sua resposta, como essa que estou pedindo aqui também. E se o senhor quiser aí, nós podemos estar encaminhando aí um documento, registrar, protocolar junto ao Ministério Público para que tome ciência do caso e peça as informações à Prefeitura, porque que não vem sendo feito, e que eles cobrem da Prefeitura para que se faça. É a única maneira que vejo. Espero que dessa vez não, mas é sempre da mesma maneira. É que nem o que foi votado agora, as emendas. Tudo favorável. Aí fala, olha, as emendas passou, e parabenizo os vereadores aí que fizeram as emendas. Tem vários vereadores aí, o Borgo, Tito Coló, Maurílio Moretti, Tuco Bauab, enfim, a todos. Parabéns pelas emendas que eu vejo que é de necessidade. Só que sabe o que acontece depois? Corta tudo, como vem acontecendo aí nos anos que nós estamos aqui nessa vereança. Então, tem coisa que não dá para acreditar, né? Eu já propus algumas emendas no passado, desanimei de fazer esse tipo de serviço, porque aqui passa, depois corta. Adianta o quê? É incrível a maneira que funciona isso daqui. Mas, enfim, a gente cobra, bate, fala, não é querendo se aparecer. Ou o vereador falou, bateu, fez, coisas que se fizessem, parabéns, eu agradeço quando faz. Semana passada eu falei aqui que conversei com o secretário Sigefredo Griso, do Conselho das Guias, lá da rua João Turílio, no Pouso Alegre, está sendo feito. Como funcionário público, estou lá, estou trabalhando junto, acompanhando, está saindo os serviços da Viela, que eu mandei o requerimento semana passada, ainda vou conversar com o secretário na possibilidade de estar fazendo. Então, não é só que a gente quer contra a oposição, a situação. A gente tem que fazer um trabalho, eu falo por mim, cada um faz da maneira que quer, fazer o requerimento, correr atrás, pedir,
trazer informação para o público, de pé que está e de pé que não está, para que saiba o que está sendo feito. Um mês mais ou menos, eu protocolei 2 pedidos da Agricultura para fazer o serviço na estrada municipal. Quero agradecer aqui o secretário, o seu Ademar, que já foi e prestou um serviço ali na estrada municipal próximo à CS Construtora. Passei lá, viu o serviço, bem feito, parabéns. Agora, se não faz, a gente tem que vir falar e falar para o povo quem não faz, e por que não faz. Muitas vezes não cabe nem ao secretário, não se faz por causa do secretário, não se faz porque não tem as condições de fazer. Agora, se tem condição de fazer e não faz, fala ele também, seja prefeito, seja secretário, seja quem for. Não tem essa de mimimi. Ei, chupeta é situação, chupeta é posição. Comigo eu falo com quem quiser. Com quem quiser. Só que se fez, parabéns. Não fez, é pau. Agora, tem gente que fica aí, porque não conversa, porque não faz, porque não existe, só que também não traz as informações corretas para o povo. E quando traz mastigado e tudo de qualquer jeito. Então, meu trabalho é esse. Obrigado aí ao secretário, mais uma vez, pelo serviço prestado. E gostaria de falar esses poucos segundos que me restam, que o problema do Jardim América continua o mesmo. A bagunça continua a mesma. E fica as autoridades querendo classificar no amarelo, no verde, no roxo, no Cristo. Mas não faz o que é para se fazer. Vai lá corrigir essa bagunça, manda a fiscalização lá. Nós temos aí o plano diretor, atividade delegada, desculpa. Aprovamos. Está aí para trabalhar, está recebendo. Pede para que eles vão lá. Eu não sei se é pedido, não vai, eu acredito que não. Porque, com certeza, se passar para o pessoal aí que está fazendo serviço da atividade delegada, eles vão sim. Aqui na rodoviária não tinha aquela bagunça. Quando começou a atividade delegada, que ficou uma viatura ali, não acabou. Faça a mesma coisa. Manda fiscalização lá para acabar com essa bagunça, aglomeração. É pessoal tudo sem máscara. É uso de bebida, é droga, é som alto, é racha de veículo. E não tem um Cristo que vai lá tomar providência. E fica vendo se no restaurante tem aglomeração 10, 12. Uma família de 10 pessoas vai no restaurante, não pode sentar tudo junto, para não aglomerar. É 4 numa mesa, 4 na outra e 2 na outra. Aí eles fazem o que tem que ser feito, almoça, tudo, paga a sua conta, multa tudo, em 2 ou 3 carros, vai tudo na mesma residência. Será que lá eles vão se contaminar na residência? Não. Então essas papagaiadas, esse negócio, esse tapa, o sol com a peneira, é uma vergonha isso. Vai acabar com aquela aglomeração, com aquela bagunça lá, que além da aglomeração ainda acaba com o sossego de quem trabalha. Não fica com essas conversinhas aí fiscalizando. Primeiro acaba com aquilo, depois vai fiscalizar o comércio. É uma politicagem em cima disso, sem pé e sem cabeça. Aí as pessoas falam, tá bom. Chupeta, mas a gente tá certo. Eles têm que fiscalizar. Tem sim. Concordo, mas vai fiscalizar lá, vai acabar com a bagunça primeiro, para depois fiscalizar quem quer trabalhar. Por hora é só, senhor presidente. Obrigado, uma boa semana a todos. Que Deus Nossa Senhora abençoe. A palavra é livre em explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Gentil Américo Cato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, entrei nessa tarde com 2 requerimentos, sendo que um deles é requerendo junto à empresa Águas do Jaú, na pessoa do senhor diretor superintendente, senhor Ivan Pinidel, que possa estar verificando a tubulação de escoamento de águas lá no Jardim Nova Jaú, especificamente na rua Dante Lázaro, onde existe uma tubulação de escoamento de água lá, onde quase todo o escoamento de água do bairro desce e passa por aquele local. E o problema é que aquela tubulação, segundo informações lá da Secretaria de Mobilidade Urbana, e nós pudemos presenciar isso também, estando lá presente, mas está entupida. Então, nós requeremos junto à empresa Água de Jaú que possa estar tomando
alguma providência no sentido de fazer esse serviço, porque existe muita água parada lá, o que vem trazendo grandes transtornos àquela população. E outro requerimento também é requerendo junto à Companhia Paulista de Força-Luz, a CPFL, para que também verifique e adote algumas medidas necessárias, né, quanto à falta de iluminação e, consequentemente, de postes também na rua Adão Glacioli, lá no Jardim Sila de Lúcio Pauari. Outro pedido aí que o vereador Chupeta fez o seu comentário já, acredito que outros vereadores já fizeram esse pedido, mas devido a alguns pedidos de moradores do bairro, então me vejo na necessidade de estar requerendo a CPFL algumas providências no sentido de resolver esse problema quanto à falta de iluminação na rua Adão Glacioli, lá no Jardim Sila de Lúcio Pauá. Seria isso daí, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre em explicações pessoais. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão e determino a lavratura da ata. Uma boa tarde e boa noite a todos.